O quanto você conhece a Deus? Até que ponto você conhece a Deus? Ou será que você não julga conhecê-lo? Talvez você nem acredite em Deus ou que ele exista, ou talvez você tenha um conhecimento de Deus o suficiente para dizer que acredita nele, que segue alguma religião, algum ensinamento, alguma igreja, alguma teologia, alguma filosofia que esteja atrelada a este conhecimento que você tem de Deus. Há um texto na Bíblia, que está escrito lá em Jó, capítulo 42, quando Jó tem um contato direto com Deus. E quando Jó tem esse contato, e ele percebe Deus se manifestar a ele claramente, Jó diz o seguinte, no capítulo 42, acho que versículos 5 e 6, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino, me arrependo no pó e nas cinzas. Então note bem que Jó declara, diante da manifestação da presença de Deus, Jó declara o tipo de conhecimento que ele tinha e o tipo de conhecimento que ele atingiu naquele momento. E ele fala que conhecia Deus só de ouvir falar. Então, o que é conhecer a Deus de verdade? Muitos conhecem a Deus em um nível de informação. Eles recebem informações sobre Deus, sobre a existência de um ser que transcende todas as coisas, um ser imanente em todas as coisas, um ser que está presente em tudo, um ser que criou todas as coisas e que vai além de tudo que pensamos. Outros acreditam que Deus seja as coisas que estão criadas, é o tal do panteísmo, eles acreditam que Deus seja tudo. E há o teísmo acredita que Deus vai além da criação, mas ele criou todas as coisas, só que ele não é todas as coisas. E uma grande parte de nós, da humanidade, conhece a Deus só de ouvir falar. Ouve falar na religião, ouve falar através dos pais, através dos tios, professores, através da cultura. Às vezes você faz parte de uma cultura religiosa. Existem várias culturas e várias religiões que falam de um ser ou de seres que transcendem nossa fisicalidade, nossa materialidade, um ser ou seres. Então, a grande parte da humanidade tem esse tipo de noção, esse tipo de conhecimento de que há um ser maior que nós, maior que tudo, e que habita ou na profundidade das pessoas, ou além das pessoas, ou em ambas as situações, tanto na profundidade de cada ser humano, ou que vai além do ser humano. Então, muitos sabem que existe algum ser a quem chamam de Deus, ou colocam outros tipos de nomes, mas que designa um ser poderoso, criador, que vai além de todas as coisas. E Jó disse que conhecia só de ouvir falar. Ele fala para Deus: eu te conhecia só de ouvir falar. E muitos estão nesse nível, né? Muitos de nós estamos vivendo e fazendo coisas, indo a alguma religião, seguindo algum ensinamento. Tem muitos que não estão indo mais a igrejas, eles se dizem desigrejados, né? Não acham que não precisam ir a alguma igreja, não precisam ir a nenhum culto, eles acham que está certo desse jeito. Então, seja qual for a experiência que cada um tem sobre
esse Deus, esse contato com Deus ou esse conhecimento de Deus, então chega nesse nível de conhecer a Deus, de ouvir falar, conhece a Deus até um certo ponto. Então Jó fala de um outro nível, um nível em que você percebe a presença de Deus na realidade, nível real. Então Jó fala assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então agora Jó estava tendo uma percepção clara da presença de Deus. Deus se manifestou a ele e ele diz assim: agora os meus olhos estão te vendo. Porque no texto de Jó, no livro de Jó, Jó reclama da vida, passa por sofrimento, mas chega um momento em que Deus se manifesta numa tempestade, num roda-moinho, num furacão, e Jó vê a presença de Deus de uma forma muito clara, e ele diz: agora os meus olhos te veem. Então chega a um nível de conhecimento de Deus em que ele é tão real para o ser humano que o ser humano pode quase dizer que o toca, ou que é tocado por ele, ou que os olhos o veem. E esse tipo de percepção, esse tipo de realidade aconteceu na história, que foi quando Deus se tornou um ser humano através de Jesus. Quando Deus veio aqui na história humana através do seu filho Jesus. Foi quando muitas pessoas que conviveram naquele momento com ele, com Jesus, essas pessoas tocaram, apalparam, ouviram, viram, né? Como João diz na sua primeira carta, capítulo 1, João, o apóstolo, ele fala assim: nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos o apalparam. Quer dizer, nós convivemos com o verbo da vida, nós convivemos com a palavra da vida, a palavra que criou o universo, nós o vimos em carne e osso no nosso meio. Então João fala que conviveu com o Filho de Deus, o que equivale a dizer que ele viu Deus. Quando um dos discípulos de Jesus pediu a Jesus assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Ou seja, Senhor, mostra-nos, revela-nos Deus, revela-nos o Pai, revela-nos Elohim. E isso vai bastar. Quer dizer, o Senhor fala dele, o Senhor mostra os milagres dele, mas agora mostra-nos ele de verdade, assim, face a face. E a resposta de Jesus foi simples e clara. Jesus disse assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens visto, e não me vedes? Ou seja, Jesus mostra e diz que ele basta, ele é a própria manifestação do Pai. Ele estava em carne e osso, em nosso meio. Isso foi difícil para os judeus da época aceitarem. Muitos judeus seguiram Jesus, mas muitos, a grande parte, não seguiu, porque não conseguiam conceber que o Pai estivesse ali no meio deles através do Filho dele, em carne e osso, na pessoa, na vida, na existência biológica de um ser humano entre eles. E foi isso que Deus fez. Deus se manifestou biologicamente no meio da vida humana, no meio da humanidade, para tirar as pessoas de ouvi-lo só de ouvir falar, para tirar as pessoas de um conhecimento muito periférico, muito religioso de Deus, e levar as pessoas para dentro do propósito de Deus, para mais dentro dos planos de Deus. E Jesus é aquele ser, é aquela manifestação física de Deus na história que traz os seres humanos para mais dentro dos planos de Deus, para que os seres humanos se alojem, se descansem, se fixem, se firmem dentro dos exatos propósitos de Deus. Vai continuar havendo religiões, vai continuar havendo várias formas de quererem ensinar as pessoas, mas a melhor coisa é você seguir o que Jesus ensinou, ler sobre ele e conversar com ele com humildade.
Aí vem uma terceira realidade do conhecimento de Deus. É que além de ouvir falar, além de você experimentá-lo quase que fisicamente, crer nele realmente, vem a mudança. Jó fala assim: por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Ou seja, o conhecimento de Deus tem que levar você a se arrepender, tem que levar a mim e a você ao arrependimento. E o que é arrependimento segundo a Bíblia? Arrependimento segundo a Bíblia é mudança de mente, é mudança do rumo da sua existência, dos rumos da sua vida. Você estava indo para o norte e vai agora em direção ao sul. Você estava indo para o oeste e vai em direção ao leste. Você estava seguindo uma rota e agora muda de rota. Sua mente pensava de um jeito e agora ela começa a pensar de outro completamente diferente. Há uma mudança dentro de você. Muda seus gostos, sua paixão, sua forma de verificar as coisas, os acontecimentos da vida, muda a forma de você julgar as coisas, até mesmo de você analisar as coisas e as pessoas, muda tudo dentro de você. Esse conhecimento de Deus, que é uma realidade mais profunda dentro de você, ele faz você ver o quanto você errou, o quanto você tem que mudar. Por isso que Jó diz assim: por isso eu me arrependo e me abomino. Quer dizer, Jó via que ele era um ser humano corrupto, um ser humano cheio de falhas, que ele julgou mal a Deus, que ele não confiou em Deus. Apesar de ser um dos caras mais justos da geração dele, ele foi reconhecido, referenciado como uma pessoa muito, muito correta, muito temente a Deus, muito piedosa, mas mesmo assim ele percebe que isso não era tudo, que na verdade ele tinha muita corrupção, muita coisa que precisava de limpeza na sua alma. Então o conhecimento de Deus chega a um tal ponto que você começa a ver que tem que despejar para fora de você as coisas que estão atrapalhando a sua vida, as coisas que não agradam a Deus, coisas que você fazia, que pensava, coisas que você sentia, que buscava, e você vê que aquilo não é o ideal de Deus. Coisas que você acreditava, você cria e você vê que aquilo lá estava só te prendendo. Você precisa de seguir a Jesus de verdade, em espírito e em verdade. Então você começa até às vezes a deixar um tipo de religiosidade que você seguia para ir mais para dentro dos propósitos de Deus. Há muitos que seguem a Jesus porque veem milagres ou porque querem ver uma vida melhor. Não é totalmente errado isso. O problema é que as pessoas ficam nisso, ficam seguindo Jesus para ver se a coisa melhora, se ficam mais felizes, se isso, se aquilo, ao invés de procurarem seguir a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Se você for seguir a vontade de Deus e procurar os planos dele para a sua vida, você vai perceber que tem muita coisa em você que precisa ser deixada de lado. Mas você tem que vir agora como você está. A gente tem que vir agora a Deus sem pensar muito. Você tem que contemplar a presença de Deus. E o resto ele vai trabalhar em você numa parceria com o Espírito Santo, a sua alma vai sendo transformada. É isso que é importante. Você caminhar com Cristo no dia a dia. E que Deus o abençoe, graça e paz para você. A gente se vê logo mais.